Galera, a arquitetura orientada de serviço é o primeiro foco aqui do nosso trabalho de revisão da parte de integração de sistemas. Por que eu falo de integração de sistemas, pessoal? Porque um sistema, por exemplo, feito em Java, ele pode ser integrado com outros sistemas que já estão desenvolvidos na sua organização. Então, nesses projetos, pessoal, nós temos, por exemplo, uma aplicação Java que pode consumir um serviço ali, que é um serviço, né, que possa representar, por exemplo, um sistema legado. E aí, galera, esse serviço não é necessário que a aplicação Java saiba como é que ele foi desenvolvido, como é que ele está sendo, onde ele foi implementado, né, como é que ele foi implementado, quais são as tecnologias que foram utilizadas. O que é necessário para que a aplicação Java possa consumir esse serviço é que esse serviço, saber como é que ele pode acessar, né, como é que a aplicação pode acessar esse serviço, quais são os dados de parâmetros, qual é a informação de resposta, o tipo de documento de resposta, a forma de lidar com esses documentos, enfim. Então, no caso, galera, vocês vão ter aí somente essas informações que são importantes, porque o serviço é como se fosse uma abstração. Uma aplicação Java vai precisar, por exemplo, de uma resolução de um endereço a partir do CEP. Então, a aplicação Java manda o CEP para o serviço e o serviço retorna uma resposta que é um endereço ali né, vamos dizer assim, preenchido, né, a partir do CEP, e aí a pessoa, né, o usuário, só vai preencher as informações como complemento, por exemplo. Beleza? Então isso é um exemplo. Então a aplicação Java não precisa saber, no caso, como é que o serviço foi feito, como é que ele foi desenvolvido, qual o ambiente que ele está rodando. Tudo isso não é necessário, ok? Então vamos lá, galera. Olha só, na nossa arquitetura orientada do serviço, ela significa que é uma arquitetura, perfeito, utilizada para você focar na interoperabilidade de sistemas, na integração de sistemas, por meio de um conjunto de interfaces de serviços, ok? Que são fracamente acoplados, ou seja, não é necessário. Toda vez que você precisar citar um serviço, toda vez que você precisar de uma resposta no serviço, é necessário que você possa passar todos os dados necessários, beleza? E outra coisa, galera, aliás, essa parte que eu expliquei foi o stateless. Mas a parte do flacamento acoplado, pessoal, que um serviço ele é autocontido, então ele acaba não precisando ali de uma dependência maior para que ele possa ser criado, né, para que ele possa responder à sua requisição. Nesse outro ponto que eu falei para vocês, sobre toda vez que vocês forem fazer a requisição a um serviço, é necessário informar tudo que é necessário para esse serviço, então isso aí, pessoal, é sem estado. Meus amigos, guardem esses tópicos. Fracamente acoplado, sem estado, beleza? Em que um serviço pode ser descrito como uma representação lógica de alguma atividade de negócio que tem um resultado específico. Então, uma aplicação Java vai me enviar um CEP, perfeito? Para que ele possa receber como resultado específico um endereço gerado a partir desse CEP. Então, essa resolução de endereço, galera, é uma atividade, é um exemplo de uma atividade de negócio, ok? Aqui eu estou simplificando só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona esse universo de serviços. Galera, é um tipo de arquitetura que facilita o reuso de componentes de software fisicamente distribuíveis e é embasado em uma ligação dinâmica entre o provedor de serviço, que é o cara que desenvolve, que é o cara que distribui o serviço, e os consumidores e os clientes dos serviços. Galera, eu falei do fracamente acoplado, sem estado, outro item, reusabilidade. Todos esses itens aqui são importantes demais para que vocês possam guardar essas expressões. Distribuíveis também é algo também importante, ok?
Componentes da SOA, galera, nós temos as aplicações cliente, por exemplo, a aplicação Java, que estou citando para vocês como um exemplo. Nós temos o próprio serviço, ok? Que é a aplicação Java manda o CEP e o serviço responde para essa aplicação Java. E, no caso, a aplicação, antes de consumir um serviço, ele vai pesquisar em um repositório de serviço um serviço específico para a necessidade dele, ok? E nós temos dentro das empresas, das organizações, galera, um barramento de serviço para que nós possamos ligar todos os serviços dentro de uma organização. Então tá aqui, galera, nós temos as aplicações cliente, nós temos o repositório de serviço, onde as aplicações cliente vão pesquisar primeiro, depois é que vão, ok, aqui, utilizar o serviço que eles acharam. O barramento faz a ligação de vários serviços dentro de uma organização ou de uma empresa. Um serviço possui um contrato. É isso aqui que é primeiro baixado pela nossa aplicação cliente, para que durante o decorrer desse contrato, pessoal, durante a leitura desse contrato, a aplicação cliente possa entender tudo o que for necessário para usar o serviço. Quais são os parâmetros, quais tipos de parâmetros, como é que o serviço responde, quais são os documentos de resposta do serviço. E o serviço possui várias interfaces que a aplicação cliente pode utilizar para acessar o serviço. Dentro dessa questão do serviço, o serviço ele vai ser implementado. E essa implementação contém uma lógica de negócio e acesso a dados. Só que essa implementação, pessoal, é encapsulada. Essa implementação, ela não é visível pela aplicação cliente, porque não é necessário, galera, saber como é que o serviço foi implementado, qual a plataforma que ele roda, quais são os dados que ele utiliza. O que é necessário, galera? Só saber como acessar o serviço, quais parâmetros passar e como é que o serviço te responde. Só isso, ok? Aqui nós temos uma outra, pessoal, que é a mesma, vamos dizer assim, a mesma base de informação do exemplo anterior, do nosso esquema anterior. Nós temos aqui a SOA. A SOA possui a parte do serviço, que a gente viu ainda há pouco, que tem a lógica e dados na sua implementação. Temos várias aplicações front-end que vão usar um ou mais serviços. Esses serviços, os contratos desses serviços são disponibilizados no repositório, então por isso que a primeira coisa que os clientes vão fazer é baixar esse contrato primeiro, antes de usar o serviço. No caso, esse cara aqui, ó, o contrato. Então, ele vai ser publicado aqui no repositório. Perfeito? E nós temos aqui o barramento de serviços. Princípio básico da SOA, pessoal, padronização de contrato de serviço, para que a gente possa ter essa padronização, para que as diversos clientes dos serviços vão utilizar um contrato padronizado. Nós temos, pessoal, também a abstração do serviço, que é a questão do serviço, de você não saber como é que é o universo interno de um serviço. Então, ele somente te traz como é que você vai requisitar e como é que ele te responde. Nós temos o baixo acoplamento ou fraco acoplamento, ok? A autonomia do serviço. O serviço tem totalmente a autonomia da sua implementação, de como é que ele é feito. Nós temos a visibilidade do serviço para que ele possa ser encontrado. Nós temos o sem estado. Toda vez que você for requisitar um serviço, você precisa passar todas as informações necessárias. Ele não guarda a exceção do cliente, por exemplo, ok? Reusabilidade, composição de serviços, menores serviços, ok? Serviços menores poderão ser compostos e aqui nós temos uma orquestração para criar um serviço maior, ok? E heterogeneidade, pessoal. No caso, um serviço, você não precisa saber quais são as tecnologias, você não precisa saber qual a plataforma que um serviço roda. Então, tudo isso, você pode fazer o seu serviço com diversas tecnologias. O que vai ser importante é como acessar esse serviço, como é que ele me responde, só isso. Galera, dessa listagem, o que mais cai para vocês, baixo acoplamento,
sem estado, esse cara aqui cai muito. O sem estado cai muito. Reusabilidade, beleza? Composição também cai, ok? Mas não tão quanto esses três que eu falei para vocês. Então, esses quatro aqui são os que mais caem para vocês. Então, estudem, né? Destrincham esses princípios básicos. E eles, a partir desses princípios básicos, pessoal, a gente estuda os itens da família do XML Web Service e da família do RESTful Web Service. Galera, eu tinha falado para vocês que na composição, meus amigos, na composição de serviços, você pode compor pequenos serviços para formar um serviço maior. E nessa composição, claro que vai haver uma ordenação. Nós vamos ter uma ordenação de execução para que ele possa, para que essa ordenação de execução, pessoal, possa parecer que, no caso, você vai ter apenas um serviço. Então, quando há uma requisição, o primeiro servicinho aqui, ó, ele vai receber, perfeito? Então, e ele vai startar os outros serviços numa orquestração. Então, dentro da composição, pessoal, nós temos uma orquestração, beleza? Dos serviços menores para poder montar o serviço maior. Então, a sua, na qual a composição é feita por meio de uma ordem explícita de execução de serviços compostos em serviços web, ele é chamado de orquestração. Beleza, pessoal? Ok? Galera, acerca de arquitetura, julgo o próximo item. Na SOA, os componentes de sistema são serviços autônomos na forma distribuída. E os clientes de serviço que desejam usar um serviço descobrem a especificação desse serviço e localizam o provedor do serviço para então ligar sua aplicação a esse serviço específico e comunicar-se com ele usando protocolos de serviço padrão. Então tá aqui, galera. Falei para vocês que o primeiro ponto para que os clientes possam usar um serviço é poder descobrir esse serviço. Ou seja, lá no repositório de serviço. E o que é jogado lá, pessoal? Por exemplo, é o contrato do serviço, ok? Então, os clientes vão descobrir e localizar, a partir desse contrato, o provedor de serviço, para fazer uma ligação com esse provedor, beleza? Depois disso, vai se comunicar usando protocolos de serviço padrão. Para, no nosso caso de web service, pessoal, nós vamos usar protocolos da internet, principalmente o HTTP, que ele é usado tanto na família do XML Web Service quanto no RESTful Web Service. Perfeito? Ok? Então, questão totalmente correta. Meus amigos, a arquitetura SOA do BPMS cria uma abordagem altamente acoplada. Olha aqui, galera. O que eu falei para vocês? Fraco ou baixo acoplamento. Perfeito? Então aqui de cara, nem vou ler o restante, o item está errado. Perfeito? Ok? Por isso que eu falo, rapaz, guardem esses termos aqui, que esses termos são termos-chave para vocês. A SOA é uma forma de desenvolvimento de sistemas distribuídos. Olha aqui, pessoal, novamente um dos trechos, né, que é importante que eu falo para vocês, na qual os componentes de sistema são serviços autônomos. Então, nós temos a autonomia dos serviços. Então, galera, distribuíveis, autonomia de serviços. Então, tudo isso são termos-chave para vocês responderem essas questões aqui de qualquer banca que pergunte sobre SOA e da família Web Service. Com a SOA é mais fácil escalar ou ampliar o uso de uma funcionalidade para plataformas ou ambientes novos, o que resulta em maior agilidade e eficiência no desenvolvimento. Por outro lado, em geral, acaba por promover o aumento de custos da solução. Galera, pensem aqui comigo, olhem só. Ele fala que é mais fácil de escalar e ampliar o uso de uma funcionalidade para novas plataformas e novos ambientes. Então, se você vai criar novos sistemas
com novas tecnologias e você já tem, beleza, no seu, ali dentro da empresa, vários serviços, galera, não importa quais são as novas aplicações que vão chegando. Elas não precisam ter uma compatibilidade de tecnologia em relação à tecnologia que criou um serviço. As novas aplicações, elas podem se adequar aos serviços. Por quê? Porque os serviços, pessoal, eles têm uma padronização de acesso. Então, os serviços web, eles possuem uma padronização de acesso, principalmente utilizando o HTTP. E nesse caso, pessoal, por exemplo, o HTTP, ele é um protocolo de internet, que é um protocolo que é independente de tecnologia, independente de linguagem de programação. E, por exemplo, o XML Web Service, pessoal, a base dessa família é em cima, né? A base é formada por HTTP e XML, que são duas tecnologias, pessoal, que são independentes de plataforma, de hardware, de linguagem de programação. Beleza? E outro ponto, pessoal, não importa para as aplicações como é que um serviço foi criado. Não importa. Porque, meus amigos, se eu não preciso saber como é que um serviço foi criado, quais são as tecnologias que foram utilizadas para criar esse serviço, então vocês concordam comigo que quanto menos eu souber sobre como é que um serviço é feito, menos eu vou ficar, eu vou ficar preso, perfeito, à questão de plataformas, tecnologias, enfim, eu vou ficar menos preso a provedores de tecnologia da informação em si. Por quê, galera? Porque se eu não tenho, não há necessidade de saber como é que um serviço é feito, então eu vou ficar livre de qualquer tecnologia que eu precisa ter aqui no cliente para poder consumir o serviço. Então isso vai promover então a independência de tecnologia, porque as aplicações só precisam saber como é que um serviço, como é que ele é acessado, onde ele é acessado, quais são os parâmetros, os tipos de parâmetros e como é que ele me responde. E como é que é a resposta. Qual o tipo de documento que é vindo na resposta. Pronto. Eu não preciso saber como é que o serviço é criado. Perfeito? Então, com isso, galera, com essa questão, esse ponto bem aqui, ó, para frente, ok? É errado. Com a SOA é mais fácil escalar e ampliar o uso de uma funcionalidade para plataformas ou ambientes novos, o que resulta em maior agilidade e eficiência no desenvolvimento. E, em geral, acaba por promover a diminuição nos custos de solução e não no aumento. Beleza? E não no aumento. O forte acoplamento de serviços. Olha aqui, meus amigos. Falei, sempre estou falando para vocês, galera. Fraco acoplamento, baixo acoplamento. Meus amigos, são palavras, são expressões que já matam aqui várias questões para vocês sobre SOA. Então, o forte acoplamento do serviço e a especialidade de plataformas e tecnologia de infraestrutura compatíveis são características fundamentais da SOA. Meus amigos, totalmente ao contrário. Não é o forte acoplamento, e sim o fraco acoplamento. E outra coisa, heterogeneidade. Eu não preciso saber qual é a plataforma ou tecnologia que são utilizadas na criação do serviço para utilizar o serviço. Então não são características fundamentais da SOA, de forma alguma. Na arquitetura orientada a serviço, o componente central que realiza a integração entre os sistemas back-end e disponibiliza tais integrações como interface de serviço é chamado de barramento, galera, que é o componente central que realiza a integração do sistema back-end e disponibiliza tais integrações como interface de serviço. Beleza? São os barramentos de serviço, que é um dos componentes da SOA.
Em SOA, o compartilhamento de dados e recursos entre dois ou mais sistemas computacionais é denominado de. Galera, se eu tenho uma aplicação Java que vai consumir um serviço feito em C Sharp, perfeito? Então, você vai poder também ter outros tipos de aplicações com outras linguagens de programação também consumindo esse serviço. E isso aqui, galera, é ou interoperabilidade de sistemas ou integração de sistemas. Beleza?